Quero orar por você, a sua cidade, a sua igreja. Quero proclamar que você vai ser um pastor, uma missionária da cidade que você está. Quero proclamar que Deus vai lhe dar aquela cidade. Deus vai lhe fazer um homem ou uma mulher conhecido naquele lugar para a glória do nome dEle. Você terá tantos filhos que não será capaz de contar. Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos homens e mulheres que estão sendo separados para um ministério extraordinário de ganhar e apacentar vidas. Senhor, homens e mulheres que se tornarão uma referência na cidade onde foram plantados, meu Pai, no bairro onde foram colocados. O Senhor transformará aquela sociedade através, Senhor Deus, de uma vida dedicada a Ti e convicta de que o Senhor tem um propósito grande para poder fazer na vida de cada um deles. Meu Senhor, nesta manhã, nós queremos, já fomos abençoados por Ti, mas sabemos que o Senhor sempre tem coisas mais a nos oferecer. E por isso eu quero lhe pedir, fala conosco nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor com toda a sua vontade. Vamos fazer um combinado. São 11h07 no meu aqui. Pastor Pedro vai trocar até meio-dia. Meio-dia nós vamos dar uma paradinha para que a gente possa responder as perguntas. A pergunta mais inteligente eu vou dar um livro da visão e prática do Gessel, tá bom? A pergunta mais inteligente eu vou dar um livro para ela. Aí você vai pegar o seu papel, o seu bloco, você vai fazer a sua pergunta, vai trazer aqui o final. Cadê o pastor Pedro? Isso, passa a fila aqui. É verdade, pode falar, eu vou falar coisas aqui. Ó, o nosso bispo, né, que é um homem de visão, estratégia e outras coisas mais. Pode subir, pastor. Você prefere descer? Vamos descer então. Mais um aqui embaixo, porque aqui, Cláudio. Na hora do almoço, ao invés de vocês fazerem a fila naquele sol escaldante lá de fora, vocês vão fazer a fila aqui dentro do auditório, tá bom? Aí vocês vão passar aqui por trás aqui, sair nessa porta aqui, ó, e evita de ficar naquele solão brabo lá de fora. Pode ser? Você está sendo abençoado? Valeu a pena você ter vindo neste lugar? Mas valeu muito? Então vamos lá, 1, 2, 3, qual é a nossa visão? 1, 2, 3, qual é a nossa visão? Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Se eu pedir algo para vocês, se vocês vão continuar me amando, se nós pudermos ficar mais próximos aqui nos primeiros bancos, nas primeiras fileiras, por gentileza. Os lugares estão marcados. Entendi. Mas amém. Se for possível você encontrar algum lugar vago e puderem vir da câmera ali para frente, eu vou agradecê-los. Ok. O problema é misturar e perder as coisas, né? Se quiser deixar um pouquinho de lado que está marcando o lugar, para você ficar mais próximo aqui. Amém. E se tem um lugar perto de você vago, levante uma de suas mãos, por gentileza. Permaneça com a sua mão levantada, até que alguém sente aí pertinho de você. Isso. Se puder, alguém ficar ali na porta para mim, orientando aqueles que forem chegando a sentarem da câmera para frente, eu vou agradecer também, por favor. Deus é bom, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar sobre algo com vocês, dentro desse tema que me foi proposto, que é o evangelismo, mas algo que é como um valor também inegociável para nós, e que tem
revolucionado o nosso ministério na nossa igreja local e tem servido como base para muito do que nós temos praticado como igreja. Mas antes disso, quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar mais uma vez, nós vamos orar. Diga assim para o seu vizinho: mais importante do que conhecer os princípios na sua mente é você ter revelação. Amém? Revelação não é descobrir uma nova doutrina, não é descobrir uma nova teologia, mas é você entender no seu espírito algo que você já sabia ou que você já conhecia na sua mente, mas que você precisa ter revelação. Amém? Então vamos orar mais uma vez nessa hora. Coloque sua mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado e nós vamos ter mais um tempo de oração em nome de Jesus. Ore para que esse irmão, essa irmã tenha revelação da palavra de Deus nessa hora. Aleluia. Sim, Senhor, nós te pedimos, alarga o nosso entendimento, a nossa compreensão, Pai. Que cada verdade espiritual que será compartilhada nessa hora, que possa incendiar os nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém, diga amém mais forte, se assente no seu lugar. Aleluia. Eu quero falar de uma palavra que tem marcado a vida da nossa igreja profundamente, o nosso ministério. O que para nós foi uma mudança assim de paradigma, de mentalidade. Como eu disse na introdução da primeira palavra, toda mudança começa na mente. Isso é um princípio importante que você entenda. Em qual sentido? Antes de você organizar a sua igreja local, em Gessel, em pequenos grupos, é muito importante que você invista na mudança de mentalidade, nessa transformação da mente, nessa renovação da mente, aonde alguns conceitos errados precisam ser removidos para que novos conceitos alinhados com o ensino do Novo Testamento sejam edificados. Há um ditado antigo que diz: semeia um pensamento, colha um ato. Semeia um ato, colha um hábito. Semeia um hábito, colha um caráter. Semeia um caráter e você colherá um destino. Se você fizer o caminho inverso, você percebe que o destino de um homem, de uma pessoa, é fruto do seu caráter, que é resultado de hábitos que ela tem. E esses hábitos nasceram através de uma ação que nasceu em um pensamento. Se você crer de forma errada, você vai agir de maneira errada. Mas se você crer de forma certa, consequentemente você vai agir também de maneira correta. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a verdadeira transformação de comportamento, ela começa na mente. É por isso que Paulo diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos através da renovação da mente. E a nossa mente então é renovada pela palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque você às vezes olha para si mesmo e percebe certos comportamentos que você precisa mudar, e você até se esforça para mudá-los, mas quando você percebe, você cai nos mesmos erros, nas mesmas falhas, e por mais que você se esforce para mudar certos comportamentos, você não consegue ser bem sucedido nisso. Por quê? Ao invés de você se esforçar para mudar certos comportamentos, você precisa pedir de Deus revelação para perceber quais são os conceitos errados que você possui na sua mente, que precisam ser transformados, e naturalmente você vai mudar.
A verdadeira mudança não é fruto de um esforço, a verdadeira mudança é fruto de um descansar em Deus. É aquela mudança que as pessoas percebem que você mudou, mas você mesmo não sabe explicar como e quando ela aconteceu, porque não foi fruto do seu trabalho, foi fruto da transformação de Deus na sua vida. Quando você tem que se esforçar para ser alguma coisa, é porque você não é aquilo ainda. Quando alguém diz assim, cansei de ser paciente, é porque ele não é, porque você nunca se cansa de ser aquilo que você é. Amém, meus irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque pastores têm uma prática muito ruim de, às vezes, sempre esperar o pior do seu rebanho e não enxergar o seu rebanho por uma ótica espiritual, ao invés de enxergá-los por uma ótica natural e carnal. O que eu quero dizer com isso? É que quando você enxerga o seu rebanho por uma ótica natural, você consequentemente ficará desanimado, incrédulo. Mas se você enxergar o seu rebanho por uma ótica espiritual, como o Senhor enxerga, fé será gerada no seu coração. Amém, meus irmãos? Por enxergarmos às vezes o nosso rebanho com uma ótica natural, nós começamos a pensar que na verdade eles não querem se comprometer, que eles não querem contribuir. Esperamos o pior do rebanho e começamos a usar do púlpito e da pregação, como foi falado aqui pelo pastor Samuel na quinta-feira à noite, para bater no rebanho, ao invés de alimentar o rebanho. Você não deve ferir a rocha, você deve falar a rocha. Tem pastor que diz até assim, crente é igual omelete, quanto mais bate, mais cresce. Você não foi chamado para bater, você foi chamado para pregar, você foi chamado para ensinar. E na medida que você pregar, ensinar o rebanho, naturalmente eles terão revelação, entrarão na experiência, na prática daquilo que você está ensinando, e aquilo vai se tornar parte da vida deles. O que eu estou te ensinando aqui é algo chave para que você possa transicionar a sua igreja local de forma bem sucedida, e ao transicionar que você possa também continuar tendo frutos no seu ministério. Não será no muque que você vai transicionar a sua igreja, não será ameaçando os irmãos, não será enchendo os irmãos de condenação. Quem está aqui comigo? Mas na medida que você pregar, na medida que você ensinar, a mente deles será transformada e consequentemente você vai perceber os frutos do seu ministério. Então o que eu quero compartilhar aqui é algo que foi chave para nós, e algo que nós enfatizamos durante muitos anos na nossa igreja local, para que tivéssemos exatamente essa mudança de mentalidade. Porque toda transição, num certo sentido, também é traumática. Esse prédio aqui tem uma cor, mas se nós pintarmos, por exemplo, esse prédio de preto, com certeza quem entrar nesse auditório vai sofrer um susto. Concorda comigo? Por mais que seja algo moderno, por mais que seja algo bonito, por mais que até cientificamente no conceito, o pastor Fábio falaria muito melhor do que eu, tem uma lógica, para nos concentrarmos mais no que está acontecendo na plataforma, para evitar distrações dentro do prédio e por aí vai. Mas toda mudança, por mais que seja positiva, ela é traumática. Então, as pessoas não têm tanta disposição para mudar, é desconfortável mudar. Mas se nós queremos fazer parte do mover de Deus, é necessário que você tenha essa disposição. Amém? E a principal mudança é uma mudança de mentalidade. Amém, meus irmãos? Então deixa eu perguntar aqui, quantos querem agradar a Deus aqui nessa manhã? Perguntar mais uma vez, quantos querem agradar a Deus? Agora imagine uma pessoa que quer muito agradar a Deus. E eu acredito que você quer tanto agradar a Deus que você está aqui no final de semana como esse.
Mas imagine uma pessoa que deseja tanto agradar a Deus, que ela resolve fazer um bolo de chocolate para Deus. Quem gosta aqui? Eu costumo dizer que a maioria dos meus exemplos são comida. Eu brinco com a minha esposa que a nossa linguagem de amor é comida. E eu digo que ela não tem ciúme de mim, ela tem ciúme do que eu como, porque nós temos a mesma linguagem de amor. Então nessa manhã, 11 e pouco, eu falar de comida, quem sente paz aqui? Então imagine aquela pessoa que deseja tanto agradar a Deus, que ela resolve fazer o melhor bolo de chocolate para Deus. Então ela separa os melhores ingredientes, ela busca a melhor receita, e com muita intensidade, com muita sinceridade, ela investe toda a sua vida, dedica toda a sua vida nesse propósito, nessa direção. Eu vou fazer um bolo de chocolate para Deus. Até que chega o dia que ela vai ser recebida na glória, e ela então se apresenta a Deus com um bolo de chocolate que ela vem trazendo nas suas mãos. E Deus então percebe que ela está segurando algo nas mãos e diz: o que você trouxe nas suas mãos? E essa é a oportunidade onde ela abre um sorriso enorme para Deus e diz: Deus, você não vai acreditar, eu preparei um bolo de chocolate para o Senhor. E aí Deus, eu sei que na nossa teologia é pecado não gostar de chocolate, mas imagine que nessa história Deus vira para Gabriel e diz assim: não te contaram para ele que eu não gosto de chocolate? Ninguém disse para ele que eu não gosto de bolo de chocolate? Gabriel, toma esse bolo de chocolate para você. Não te dá uma gastura isso? Fui bem mineiro agora, né? Uma pessoa dedicar a sua vida inteira em função de algo. Uma pessoa investir a sua vida inteira em um propósito. E no grande momento, no grande dia, ela não consegue atingir o alvo, o propósito, que é agradar a Deus. Eu vim te contar nessa manhã o que agrada a Deus. Na verdade, eu vim te contar nessa manhã aquilo que está no centro do coração de Deus. Porque nós devemos oferecer a Deus o que Ele quer receber de nós, e não o que nós desejamos entregar a Ele. Deixa eu te fazer uma pergunta importante: por que pastores engordam? Diga assim para o seu vizinho: pastores engordam porque não podem fazer desfeita. Foi isso que eu aprendi no seminário. Pastor Márcio Valadão dizia isso: tudo que te oferecer, filho, você come. Se não tiver bom, taca farinha e pimenta e mete para dentro. Eu aprendi isso. E lá em Belo Horizonte, em Venda Nova, onde eu comecei, o pastor tem que ser pastor visitador. Então tinha dia que eu tirava para fazer visita. 9 horas da manhã eu ia fazer uma visita. O que vocês acham? O que vocês suspeitam que me ofereceu na visita? Cafezinho, broa de milho, pão de queijo. De lá, de uma visita, eu ia para outra visita, 10h30. O que ia ter lá? Cafezinho, broa de milho e o pão de queijo. 3 horas da tarde, outra visita. O que vão me dar para comer? Cafezinho, broa de milho e o pão de queijo. 5 horas da tarde, o que você acha que vai ter na visita? Cafezinho, broa de milho e o pão de queijo. Você não está aguentando mais, está saindo pela orelha. Vai falar que você não vai comer. A pessoa ameaça sair da igreja. Estou esperando o pastor aqui 1 ano, fica até emocionada quando o pastor chega, desmaia, cai para trás. O pastor não vai comer o bendito do pão de queijo. O pastor não pode fazer desfeita. Eu já comi cada coisa que você não acredita. Você não acredita. O pastor Fábio já me livrou de uma. Eu fui fazer uma visita com ele, um tanto de comida. Eu disse assim: pastor não pode fazer desfeita. Eu falei para ele, e ele não comeu, e eu comi. Eu passei tão mal a madrugada inteira, e ele que foi me socorrer. Preste atenção, com Deus não é assim. Deus não é obrigado a aceitar algo só para agradar o freguês. Ele que é o Senhor, não somos nós. O que agrada a Deus?
Porque tem igrejas que têm a seguinte mentalidade: o que agrada a Deus, para que você dê a Ele, provavelmente é aquilo que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? Eu gosto de andar de skate. Então vamos criar o ministério dos skatistas dos últimos dias. Não, eu gosto de tal coisa. Preste atenção, o critério não é o que você quer. O critério é o que Deus quer. Por que é tão importante você entender isso? Você vai saber onde eu quero chegar. Porque quando nós pensamos na perspectiva dos pequenos grupos, há duas formas de nós classificarmos as igrejas apenas. E essas duas formas nos falam de dois paradigmas, de duas mentalidades que estão no centro dessas igrejas, que fala do coração dessas igrejas. Quais são essas duas formas? Diga comigo: igrejas de programas e igreja em discipulado. Qual que é o primeiro tipo de igreja? Uma igreja de programas. Qual que é o segundo tipo? Igreja em discipulado. Todas as igrejas que você conhece, eu sei que há muitas formas de enxergarmos as igrejas: pentecostal, neopentecostal, mais conservadora, enfim, todas essas igrejas que você conhece, ou elas são uma igreja de programas, ou elas são uma igreja em discipulado. Existe algo que está no centro de uma igreja de programas, e existe algo que está no centro de uma igreja em discipulado. Existe uma mentalidade que move e é o combustível dessa igreja de programas, e há uma mentalidade também que é um combustível que move uma igreja em discipulado. Eu posso resumir essas duas mentalidades em duas palavras. Diga comigo: fazer e gerar. Diga mais uma vez: fazer. Obrigado, meu irmão, você foi usado por Deus. Que Deus abençoe o seu casamento, em nome de Jesus. Diga comigo: fazer e gerar. Ou nós fazemos parte de uma igreja que faz coisas, ou nós fazemos parte de uma igreja que gera filhos para Deus. Eu estou dizendo que é algo que está no centro dessa igreja, é o coração dessa igreja, é o que move essa igreja. O que eu vim te contar é o que está no centro do coração de Deus. Amém, meus irmãos? E nós vamos ler o texto de Gênesis, no capítulo 1, verso 28. Nós vamos ler todos juntos, se puder projetar no telão. Gênesis capítulo 1, verso 28. Acompanhe na sua Bíblia a leitura do texto, que diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse. Vamos ler aqui pelo telão, todos juntos: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam. Essas são as primeiras palavras de Deus para o homem. Depois de Deus criar todas as coisas e criar o homem, Deus está direcionando a sua palavra para o homem pela primeira vez. Então Ele está revelando qual é a intenção do seu coração, qual que é o seu propósito ao criar o homem. E o que Deus disse? Adão, eu quero que você seja fecundo, que você se multiplique, se espalhe e encha a terra. As primeiras palavras de uma pessoa são muito importantes. As últimas palavras também resumem uma vida, uma visão, um ministério. Quando o presidente da República, por exemplo, nesse ano, no dia 1º de janeiro, no Congresso Nacional, diante da nação, fez o seu primeiro discurso, o discurso de posse do seu governo, ele falou qual é a sua intenção, o que vai servir como base, como pilar, ele compartilhou quais são os seus projetos. São palavras importantes.
Aqui em Gênesis 1:28 são as primeiras palavras de Deus para o homem: seja fecundo, multiplique-se e se espalhe. Em outras palavras, nós podemos resumir tudo isso em uma palavra só. Qual que seria a palavra? Gere filhos para mim. Adão, eu quero que você gere filhos, seja fecundo, se multiplique, se espalhe. Gere filhos, Adão. Essas são as primeiras palavras de Deus para o homem. E é isso que está no centro do coração de Deus. A questão, meus irmãos, é que muitas igrejas, no centro delas, a mentalidade delas é uma mentalidade de fazer coisas para Deus e não gerar filhos para Deus. É errado fazer coisas? Obviamente que não. Mas não é o centro, não é o alvo, não é o propósito da vida. Quem é casado aqui, levanta a mão por gentileza. Aleluia. As irmãs casadas, levantem a mão, por favor. Amém. Permaneça com a mão levantada, por favor. Agora, só as irmãs que casaram porque queriam lavar muita roupa, permaneça com a mão levantada. Ok. Levanta a mão de novo, por gentileza, as irmãs casadas. Você casou porque queria limpar muito a casa, permaneça com a mão levantada. É uma rebelião das irmãs? Ok. Mas as irmãs fazem essas coisas? Sim ou não, irmãs? Precisam limpar a casa? Limpam a casa? Preparam comida em casa? Mas casaram para isso? Faz parte da vida, mas não é o centro. Faz parte da vida, mas não é o alvo. Faz parte da vida, mas não é o propósito. A mesma coisa é o fazer. Para realizar uma reunião como essa, alguém limpou esse ambiente? Alguém ligou os ar-condicionados, graças a Deus? Alguém ficou aqui na projeção, nesse telão de LED, que eu já tomei posse de um? Aleluia. Ninguém diz amém, irmãos? Alguém precisou tocar um instrumento? Um teclado, um violão, uma bateria? Sim ou não? Mas não é o centro. Não é o alvo. O que é o centro? Gerar. Então nós nos tornamos uma igreja que nós sabemos fazer muitas coisas. Fazemos muitos eventos. Fazemos muitas conferências. É a conferência do azeite santo dos últimos dias. É a reunião das mulheres pentecostais que falam em outras línguas. É a noite dos jovens do arrebatamento. E fazemos tudo quanto é tipo de reunião, tudo quanto é tipo de programação. Mas há muitos crentes que, apesar de fazer muitas coisas para Deus, nunca geraram um filho para Deus. Eu sei que esse é o primeiro evento, talvez, do ano. E talvez a sua igreja local já encheu de programação. E quando você, pastor, convoca a reunião de coordenadores de ministérios, de departamentos da sua igreja, é quase que uma briga, disputando as melhores datas, os melhores feriados, porque nós nos tornamos uma igreja muito boa que faz coisas. E aí, depois de um ano inteiro de muito trabalho, de muita dedicação, tem pastores, bispos, que as igrejas não crescem porque eles não trabalham, são preguiçosos. Isso é verdade. Vocês acreditam nisso? Mas tem pastores que as igrejas não crescem, não é porque eles não trabalham, é porque eles trabalham errado. Envolve a igreja toda em muitos eventos, programações, e depois de um ano inteiro de muito serviço, de muito trabalho, de muita dedicação, eles olham para trás e não percebem tantos frutos e tantos resultados. E eu sei que você já se frustrou com isso muitas vezes. Não é errado fazer, mas não é o centro. O centro é gerar. Então essa é uma mentalidade que precisa mudar.
Você percebe que em Gênesis capítulo 1, no verso 28, como lemos, essas primeiras palavras de Deus para o homem, dizendo: seja fecundo, multiplique, se espalhe, gere filhos para mim. Pulando para o capítulo 4, capítulo 5 de Gênesis, nós encontramos duas linhagens de homens, duas gerações. Gênesis 4, a partir do verso 17, nos fala da geração de Caim. Gênesis 5, a partir do verso 7, nos fala da geração de Sete. A geração de Caim nos fala de um paradigma, a geração de Sete aponta para outro paradigma. Quais são os dois paradigmas? Fazer e gerar. Vamos falar mais uma vez mais forte? Fazer e gerar. Acompanhe comigo, Gênesis 4, verso 17 em diante. Diz assim o texto: e Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Agora pula lá para o capítulo 5, a partir do verso 7, onde nós vamos ler a respeito da geração de Sete. E o texto diz: depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Se nós compararmos a geração de Caim com a geração de Sete, você percebe que a geração de Caim, eles eram muito talentosos, fizeram muitas coisas, edificaram cidades, construíram instrumentos, fabricaram ferramentas, tendas. Mas a única coisa que se diz respeito da geração de Sete é que eles geraram filhos e filhas. Fazer e gerar. Os homens da geração de Sete são chamados de filhos de Deus, porque entenderam aquilo que está no centro do coração de Deus. Gere filhos, Adão. Já os homens da geração de Caim são chamados de filhos dos homens. É uma mentalidade, é um paradigma. Amém, meus irmãos? É errado fazer coisas? Mais uma vez estou dizendo que não. Você tem que proibir a sua igreja de fazer coisas? É claro que não. Mas olhe para mim, alô, o gerar é o que está no centro do coração de Deus. Porque quando nós chegarmos diante de Deus, assim como Jesus disse: eis-me aqui, e o fruto do penoso trabalho, que estava se referindo a mim e a você, que somos fruto da sua obra de redenção, o que você poderá dizer para Deus? Eis-me aqui o quê? Eis-me aqui quem? Eis-me aqui e as 499 vigílias que eu participei. É isso que Deus quer ouvir de você? Eis-me aqui e as 577 tortas de frango que eu fiz para vender, para levantar recursos para a construção da igreja. É isso que Ele quer ouvir de você? Também não. Eis-me aqui e as 97 aulas que eu ministrei na escola dominical. É isso que Ele quer ouvir de você? Também não. Eis-me aqui o quê? Eis-me aqui quem? Eis-me aqui
E as 592 vezes que eu toquei teclado para Deus, foi isso que Deus disse para Adão: Adão, toque teclado para mim? É errado tocar teclado? Obviamente que não, mas não é o centro, não é o alvo. As canções que nós cantamos hoje não são canções que a minha bisavó, que se converteu na igreja presbiteriana e faleceu com 104 anos, cantava. As canções que ela cantava na conversão dela é tão diferente das canções que nós cantamos hoje. Por quê? As canções marcam tempos, influenciam as nossas vidas, mas as canções passam. Os livros que eu escrevi passarão. Ou qual foi a última obra do século XVIII que você leu? Um clássico. Eles passam. As canções passam. Os livros passam. Uma coisa que você pode fazer que não vai passar: seus filhos ficarão por toda a eternidade. Os prédios passam, as construções passam, mas os filhos que nós geramos, eles ficarão por toda a eternidade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não é errado fazer, mas não é o centro. Então você pode fazer uma pesquisa na sua igreja local. Quantas pessoas eles geraram como filhos espirituais, filhos para Deus, discípulos que fizeram nos últimos 10 anos. Cada crente ganhando alguém para Jesus, compartilhando o Evangelho, testemunhando a graça de Deus, e aquela pessoa tendo revelação de Cristo, e aí você começa a consolidar aquela pessoa na fé, enraizá-la em Cristo, na vida da igreja, ensiná-la a orar, ensina aquela pessoa os princípios fundamentais da palavra, a como vencer as tentações, a como vencer o pecado. E aquela mesma pessoa que você a edifica na palavra, discipulando, investindo, compartilhando, derramando, sem requerer nada em troca, e vendo um discípulo de Cristo sendo formado, porque nós não fazemos discípulos para nós mesmos, nós fazemos discípulos de Cristo, segundo a imagem de Cristo, e o alvo do discipulado é pegar alguém que está no nível do vale, e levá-lo até o nível do monte, e ver Cristo sendo formado em cada discípulo, e depois enviando aquela pessoa, para que ela também seja uma multiplicadora, fazedora de discípulos. Nos últimos 10 anos, quantos discípulos você fez? Tudo bem, nos últimos 10 anos não, você talvez tenha mais tempo de convertido. Nos últimos 25 anos, quantas pessoas você ganhou para Jesus, testemunhando para elas, orando por elas, para que elas tivessem revelação, arrependimento, e você consolidou essas pessoas na fé, e cooperou no discipulado, e ela hoje também é uma ganhadora de discípulos nos últimos 25 anos. Quantos discípulos? Ok, tudo bem. Nos últimos 30 anos, você acredita que tem crentes nas nossas igrejas que nunca geraram um filho para Deus? Que nunca fizeram, gerando um filho espiritual, edificando discípulos para Cristo? Você acredita nisso? John Wesley disse: a tua única tarefa na terra é essa, ganhar almas. E aonde foi que a igreja começou a inventar tantas coisas para sermos igreja? Enchemos as nossas igrejas de atividades e de programações, e somos profissionais em fazer coisas, mas não temos filhos espirituais para apresentar para Deus. Não temos discípulos para apresentar para Deus.
Porque não somos uma igreja que gera. Na verdade, nós somos uma igreja que faz. A minha igreja local que eu pastoreio faz coisas. Nós temos eventos, temos conferências, temos reuniões, temos festas. Mas até aquilo que nós nos propomos a fazer, não é para ser uma reunião social de crente. Tem um alvo evangelístico, de tocar pessoas, de alcançar pessoas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? De atrair pessoas para Cristo, e não apenas para entretermos a igreja, se tornando uma igreja de programas. Coloque amor nas minhas palavras, ou me escute com bons ouvidos. Não estou dizendo que você tem que chegar cancelando todas as programações da sua igreja, ou deixar de ir de todos os eventos que você precisa estar e participar, como esse, que te abençoa, que te edifica, que te encoraja. Mas acredite em mim, esse não é o centro, isso não é o alvo é gerar. Então, esse é o primeiro começo de Deus. Aí Deus resolve começar tudo de novo. O segundo começo de Deus, você que está anotando, Deus resolve começar tudo de novo depois de Adão, através de quem? Noé. Gênesis capítulo 9, verso 1, projeta aqui por favor. As primeiras palavras de Deus para Noé, quais são? Gênesis capítulo 9, verso 1, depois do dilúvio, quais são as primeiras palavras de Deus para Noé? Vamos ler todos juntos. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Espera aí. As mesmas palavras que Deus disse para Adão, Deus está dizendo agora para Noé. Com todo respeito, Deus não tem outra coisa para falar? Por que Deus não tem outra coisa para falar? Porque Ele não mudou o propósito do seu coração. Em outras palavras, Ele está dizendo: Noé, gere filhos para mim. Só que a mentalidade de Caim permanece. Pastor Luiz, por que permanece? Porque em Gênesis capítulo 11, projeta por gentileza, a partir do verso 1, os homens resolveram construir uma torre. Deus mandou fazer alguma torre? Deus mandou construir alguma torre? Sim ou não, meus irmãos? Mas essa é a mentalidade de Caim, que é uma mentalidade de fazer. Olha o que o texto diz. Ora, vamos ler juntos. Toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Até o verso 4, vamos ler. E descolando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Siná e ali habitaram. Verso 3, o que o texto diz? Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Verso 4, o que o texto diz? Disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Há uma outra versão que diz: para que o nosso nome fique célebre, famoso, conhecido. É errado fazer? É claro que não. Mas muitas vezes, por detrás do fazer existe o desejo de aparecer, de ser elogiado, de ser reconhecido, de ser admirado. E às vezes já recebi pessoas na minha igreja dizendo assim: estou vindo para cá porque aquela igreja só me usou, aquele pastor só me usou. Já ouviu essa conversa? Aí eu digo assim: você orou a vida inteira, Deus me usa, Deus me usa. E quando você é usado, você reclama. Vamos falar a verdade aqui? É porque você queria receber um pagamento e não recebeu. Mas se você não era filho, era empregado, você já tinha que chegar dizendo para a gente discutir qual que é o salário. Porque aqueles que vivem para fazer,
possuem uma necessidade de serem aplaudidos, reconhecidos, admirados. Não estou dizendo que todos aqueles que fazem têm essa motivação, mas muitas vezes, por detrás do fazer, existe o desejo de aparecer. Eu vou te perguntar, para você ser um bom tecladista, cadê o irmão tecladista? Tem que estudar, nem está aqui para ouvir o irmão tecladista. Tem que estudar, tem que se dedicar. Eu já tentei tocar teclado, eu só consigo tocar apito. Já estudei piano, tentei. Você tem que investir muito tempo. Mas o que dá mais trabalho? Tocar teclado ou gerar um filho para Deus? Quem falou tocar teclado é porque não é pastor. Porque você pegar alguém, como Paulo disse, que sentia e sofria dores de parto até ver Cristo sendo formado na vida dos seus discípulos, de você investir, de você dar, de você compartilhar, e a pessoa cai nos mesmos erros, e você pega aquela pessoa e levanta novamente, e você limpa, e você ama, e você abençoa, e depois a pessoa cai de novo, e você pega ela, e levanta ela, abraça ela, transmite graça na vida dela, e cuida, e depois ela cai de novo. Gerar filhos para Deus. Das mulheres nas nossas igrejas serem discipuladoras, as mais velhas, mais experientes, melhor dizendo, mais sábias, instruírem as mais novas a como serem esposas, mulheres de Deus, a como serem mães, discipuladoras. Imagina um ambiente como esse em nossas igrejas, onde os homens mais sábios, mais maduros serão referência, serão modelo de homens com caráter, com responsabilidade, de pais, de maridos, de líderes. Imagine um ambiente como esse. É uma igreja que gera filhos para Deus. O que move essa igreja é gerar filhos para Deus. Deus não pediu que construísse uma torre. Eles estavam contrariando a palavra de Deus. Deus disse: se espalhem. Eles resolveram se juntar. Nós gostamos de ajuntamentos, mas deixa eu te contar, o mover de Deus é para espalhar. Nós gostamos de grandes reuniões, de conferências poderosas. Quem que não gosta? Melhora até a alma do pregador. Fala a verdade. Mas Deus gosta de espalhar. O mover de Deus nos espalha. O mover de Deus nos envia. Por isso que o mover de Deus é um mover de multiplicação. Então Deus resolve começar tudo de novo. Aí Ele resolve começar tudo de novo agora através de Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 1. Acompanhe a leitura comigo. Olha o que o texto diz. Gênesis 12, a partir do verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2 diz, vamos ler juntos: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Preste atenção, meus irmãos. Deus não disse para Abrão assim: Abrão, está vendo aquela torre ali? Eu quero que você construa uma torre para mim ainda maior. Abrão, está vendo aquilo ali? Eu quero que você faça algo ainda maior, mais glorioso, mais poderoso para mim. Foi isso que Deus disse para Abrão? Não, o que Ele disse para ele em outras palavras? Gere filhos. Em outras palavras, o que Ele está dizendo? Você vai gerar filhos para mim, porque através de você, uma grande nação, um povo numeroso será gerado. Preste atenção, Abraão é chamado de pai da fé. Por que ele recebe um nome tão grande, um nome tão poderoso como esse? Foi porque ele construiu vários auditórios como esse.
Foi porque ele escreveu 25 livros? Foi porque ele construiu uma grande catedral, uma grande torre poderosa? Ele ganhou um nome como esse porque ele viveu a vida inteira para gerar um filho. Um filho. Porque é isso que está no centro do coração de Deus. E o texto diz no verso 2: e eu te engrandecerei o seu nome. Eu engrandecerei o seu nome, Abraão. Porque Deus engrandece o nome daqueles que geram. Escute, pastor. Sua glória não será a grande catedral que você vai construir na sua cidade, porque vai ter tanta gente lá que o prédio vai ter que crescer e vai explodir. Amém, meus irmãos? Sua glória não será os vários livros que você vai escrever. Eu quero profetizar, vão ter muitos pastores aqui escrevendo muitos livros em nome de Jesus. Amém? Sua glória não será o programa de rádio que você vai ter, ou programa de televisão que você vai ter na sua cidade. Quem recebe, diga amém. As várias chácaras e sítios que vocês terão para tanto encontro evangelístico que vocês farão. Sua glória será os seus filhos. Seus filhos, como Paulo disse, serão a sua coroa, a sua glória, a sua recompensa, e Deus mesmo vai engrandecer o seu nome, porque eles continuarão ao seu legado, subirão sobre os seus ombros, e irão muito além daquilo da onde você foi, e aonde você conseguiu alcançar e tocar, porque seus filhos darão continuidade a você, e vocês serão pais que vão liberar destinos. Não serão patrões espirituais, mas serão pais espirituais, que vão inspirar, encorajar, motivar os seus filhos espirituais. Amém, meus irmãos? Eu poderia dizer até que é um quarto começo de Deus. Deus resolve começar tudo de novo através da igreja. Amém, meus irmãos? Aonde ele diz para os seus discípulos, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 28, nós vamos ler todos juntos. O quarto começo de Deus. Verso 18. Leia até tremer esse prédio, vamos ler? E aproximando-se Jesus falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Verso 19: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, gere filhos para mim. Façam discípulos, gerem filhos espirituais. Quero te perguntar nessa manhã, aonde estão os seus filhos espirituais? Aonde estão os seus frutos? A vida de quem que você está marcando? A vida de quem que você está influenciando? Isso é o que conta. É isso que está no centro do coração de Deus. Poderia falar mais sobre isso, mas eu vou concluir com isso. Como foram abençoados nessa manhã? Para concluirmos, vá lá em Efésios capítulo 4, verso 11 em diante. Efésios capítulo 4, versículo 11. Se o irmão do teclado puder me ajudar, nós vamos ler o verso 11 e 12. Diz assim: todos juntos: Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Verso 12: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 11, quero concluir com isso. Verso 11, por favor. Porque você pode estar entendendo assim: pastor, amém, eu quero gerar. Estou saindo daqui pronto para gerar. Meu Gessel vai ter que se multiplicar em 20 esse ano.
porque no que depender de mim, eu estou debaixo do favor, eu vou gerar filhos para Deus. Amém? Está saindo daqui com sangue nos olhos, com seu coração incendiado, você vai dar muito trabalho para o inferno. Não, vou dizer mais uma vez, você vai dar muito trabalho para o inferno. Vocês vão ter que construir um grande prédio naquela cidade, e um só não vai ser suficiente. Vocês vão multiplicar os prédios na cidade, porque a sua visão não vai ser a visão apenas para um bairro, vai ser uma visão para a cidade. Você é um pastor para a cidade, você é uma missionária para a cidade. Diga para o seu vizinho: muito prazer, eu sou pastor da minha cidade, eu sou pastor de Belo Horizonte. Ah, mas eu não sou pastor ainda. Cada líder de Gessel é um pastor. Nessa manhã, sua consagração pastoral. Os bispos já estão aqui, aleluia. Diga para o seu vizinho: você é um líder de Gessel, você é um pastor da sua cidade. Fala para ele: você vai gerar muitos filhos para Deus. Amém, meus irmãos? Há uma multidão lá fora como ovelhas sem pastor, mas esse problema está sendo resolvido, porque você é pastor dessa cidade. Mas como que gera na prática? É o que Paulo está nos ensinando aqui. Será que eu consigo 5 pessoas, 5 homens aqui para me ajudarem rapidamente? Corajosos, ungidos, abençoados, aleluia. Só para ilustrar, e vou concluir de forma rápida, pastor Gilberto. Nós temos aqui um apóstolo. Faz cara de apóstolo, José. Vamos melhorar aqui. Um evangelista, cara de evangelista. Por que o José ficou um pouco desanimado? Porque na nossa cabeça, apóstolo é título, pastores é um título, ser evangelista é título. Isso é outra confusão que nós arrumamos. Isso aqui não são títulos, são funções. Paulo não se apresentava como apóstolo Paulo. Paulo se apresentava como Paulo, o apóstolo. Porque não era um título que ele tinha de ter um AP na frente, mas o fato dele ser apóstolo era uma função que ele exercia. Está entendendo o que eu estou dizendo? Só que aí o camarada é evangelista, mas nós só reconhecemos a função de pastor, e aí nós começamos a dar carimbada na testa de pastor em todo mundo. E aí nós queremos que ele seja um excelente pastor, mas ele é evangelista. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Só que nós achamos que o apóstolo casado com a apostila, quando eu era adolescente, eu achava que epístola era a mulher do apóstolo. É o maior do que o pastor, do que o profeta, do que o mestre, e todos maiores do que o evangelista. Mas são funções ministeriais. Amém, meus irmãos? Sim ou não? Então temos um evangelista aqui, cara de evangelista. Nós temos aqui um pastor, cara de pastor. Aleluia. Nós temos aqui um profeta. Aleluia. Aquele olhar profundo. Nós temos aqui um mestre, cara de intelectual. E nós temos aqui um apóstolo. Amém, meus irmãos? Não quero discutir se hoje há apóstolos. Eu acredito que há apóstolos, mas não apóstolos do Cordeiro, como os apóstolos que estabeleceram o Novo Testamento, o ensino do Novo Testamento. Mas há apóstolos que têm uma visão estratégica da igreja, são multiplicadores de igrejas. Amém? São pessoas que abrem caminhos. Apóstolos que nem têm o nome de apóstolos, mas exercem essa função apostólica. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Só que Paulo está dizendo no verso 12 o que? Leia comigo o verso 12. Tendo em vistas, ou seja, com o objetivo, com o propósito de fazer o que? Aperfeiçoar, treinar, capacitar quem? Os santos. Aonde estão os santos? Então se apresenta, é muito prazer, São Pedro,
São João faltou hoje, Santo Antônio está aí. Aonde estão os santos aqui? Porque estão em Cristo Jesus. Diga aí, eu sou santo. Só que olha só, outro paradigma que tem que mudar. A principal função desses dons ministeriais não é fazer o ministério no lugar dos santos e os santos se tornarem apenas espectadores ou consumidores de um serviço espiritual. A principal função dos dons ministeriais é fazer o quê? Aperfeiçoar, treinar, capacitar quem? Os santos. Para o quê? Para o serviço, para a obra do ministério. Amém, meus irmãos? Se a primeira reforma colocou a Bíblia novamente na mão do povo, essa segunda reforma está colocando novamente o ministério na mão do povo. Amém, meus irmãos? Não é para fazer o ministério no lugar dos santos, mas é para ensinar os santos como que deve fazer o ministério. Porque todos na casa de Deus são sacerdotes. Então a principal função do evangelista não é evangelizar. Não, agora eu escandalizei. É exatamente isso que Paulo está dizendo. A principal função do evangelista é treinar os santos para o serviço. Qual que é o serviço que o evangelista vai ensinar os santos a fazer? A como evangelizar. Porque ele é um especialista nisso. Ele tem graça para isso, tem unção para isso. Se ele pisca para alguém, a pessoa já converte. É um evangelista. Por que a maioria das pessoas nas nossas igrejas não evangelizam? Não é porque não querem, é porque nunca foram ensinadas a como fazer. A principal função do pastor não é pastorear. Agora você pegou pesado. É exatamente isso. Paulo está dizendo que é aperfeiçoar os santos para o serviço. Qual que é o serviço que o pastor vai ensinar os santos a fazer? A como pastorear, cuidar, consolidar. Ou o pastor tem condição de cuidar de 200 novos convertidos ao mesmo tempo? Porque vai ter tanta conversão de gente na sua igreja que o pastor não vai dar conta de cuidar de todos eles, mas ele vai ensinar os santos a como cuidar. Ninguém vai deixar de ser cuidado, ninguém vai deixar de ser apacentado, ninguém vai deixar de ser guardado aqui, porque o pastor vai ensinar os santos a como cuidar. O propósito da profecia é edificar, consolar e exortar. Todos são profetas na igreja? Não. Todos têm o dom ministerial de profeta na igreja? Não. Mas o que Paulo diz? Que todos podem profetizar. Quem vai ensinar os santos a como profetizar? O profeta. A como edificar. E o mestre vai treinar os santos a como treinar. E o apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Preste atenção. Você vai ser treinado a ganhar vidas como evangelista ganha, a cuidar como o pastor cuida, a edificar como o profeta edifica, a ensinar e treinar como o mestre ensina e treina, e a ser enviado como o apóstolo é enviado. Você teve alguma revelação revelada, as revelitudes profundas, profundezas aprofundadas? Isso aqui em outras palavras te lembra o que? Diga comigo: ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Qual que é o serviço de todos os santos? Vamos falar de novo? Ganhar, quero te ouvir, consolidar, edificar, treinar e enviar. Qual que é a obra do ministério de todos os santos? Vamos falar? Ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Em outras palavras, isso se chama discipulado. Bispo Jamil, com todo respeito, só pode me ajudar aqui? Aleluia. Ganhei o Bispo Jamil para Jesus. Deu trabalho demais para ele converter, mas
mas eu orei por ele, coloquei o nome dele diante do Senhor. Deixa eu te ensinar, antes de você ganhar alguém no mundo natural, você ganha no mundo espiritual. E aí ele converteu. Aí agora eu estou consolidando ele na fé. Eu ensino ele como orar. Como que ensino um novo convertido a orar? Igual ensino uma criança a orar. Eu oro e ele repete a oração. Eu ensino ele a meditar na palavra, dou uma Bíblia de presente para ele. Nos cultos de celebração ele senta do meu lado. Eu envolvo ele num grupo pequeno. Eu incentivo ele a ser um aluno da escola dominical, a participar dos ministérios e departamentos da igreja, envolvendo ele na vida da igreja. Amém, meus irmãos? Quem está aqui comigo? E eu também estou edificando a vida dele. Tem dia que ele chega um pouco desanimado, pensando em desistir, e eu digo para ele: Deus tem um propósito tão poderoso na sua vida. Seus frutos serão abundantes, seu ministério está só começando, há uma grande colheita diante de você, os campos estão brancos e Deus vai enviar trabalhadores para te ajudarem nessa seara. Aí ele já fica edificado, e eu estou treinando ele para que ele seja um fazedor de discípulos, para que depois ele possa ser enviado. Enviado para quê, irmãos? Para fazer discípulos. Por favor, bispo, faça um discípulo, ganhe alguém para Jesus aqui. Aleluia. Ele ganhou o Éder. Preste atenção. O que é que muitos pastores têm uma crise? Qual que é? Há uma ficha que já caiu na igreja brasileira: todo crente é um ganhador de vidas. Posso ouvir um amém? Só que o que é que nós fazemos normalmente? Ganhamos alguém para Jesus, apresentamos para o pastor no final da reunião: pastor, está aqui, já fiz minha parte, agora está aqui o Éder para o senhor cuidar. Aí o pastor fica em crise, porque ele não dá conta de dar 200 mamadeiras para 200 novos convertidos ao mesmo tempo. Você está entendendo? Presta atenção. É igual aqueles crentes que dizem assim: bispo, te ganhei para Jesus, agora procura a igreja mais próxima da sua casa. A ordem de Jesus em Mateus 28 não foi ir de fazer convertidos, a ordem foi ir de fazer discípulos. Porque sair fazendo neném por aí é bom e até gostoso fazer neném, mas o neném que você fizer você vai ter que cuidar. Amém, meus irmãos? Então, Éder foi ganho pelo bispo Jamir, aleluia, amém? Está sendo consolidado por ele, diga amém. Está sendo treinado por ele para ser um fazedor de discípulos, para que ele possa ser também enviado. Enviado para quê? Por favor, faça mais um discípulo, Éder. Aleluia. Mais um discípulo. Pastor Euclias, falei certo, pastor? Euclias, Eucias. O que que o Éder vai fazer com Eucias? Vamos falar todos juntos? Qual que é o serviço dele? Ganhar, consolidar, treinar, para que ele possa fazer discípulos. Vocês estão entendendo? Posso corrigir só mais uma coisinha aqui? A célula não é uma visão, Gessel não é uma visão. A visão é fazer discípulos. Amém, meus irmãos? A célula ou Gessel é uma estratégia, uma estrutura para que o discipulado possa acontecer. Porque o melhor lugar para isso acontecer é dentro de um Gessel. Agora imagina, bispo, cada santo, cada crente tendo essa revelação, saindo daqui por essas portas. Quando você sair por essas portas, está saindo para o seu campo missionário. Você está sendo enviado para a sua faculdade, você está sendo enviado para a sua escola, você está sendo enviado para o seu local de trabalho, você está sendo enviado para a sua vizinhança, para a sua família, para que você possa fazer discípulos. Imagina cada crente sendo um fazedor de discípulos. Uma grande revolução vai acontecer nessa igreja. Uma salva de palmas para eles, por gentileza, meus irmãos. Muito obrigado, muito obrigado.
Gilberto? É errado fazer coisas, irmãos, mas o que é o centro? Gerar. E como que nós geramos na prática? Vamos falar? Ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Fala para o seu vizinho: você é um fazedor de discípulos. Diga: você é um pastor da sua cidade, e você vai gerar filhos para Deus, e esse é o seu serviço. Conta para ele qual é. Diga: ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nossa, alguém perguntou se eu era pai dele ainda. Mas eu pareço pai dele. Eu falei: rapaz, não tive essa sorte. Ele aqui é meu pai espiritual. Esse tema que ele abordou com vocês, fazer e gerar, é o segundo capítulo desse livro nosso, da visão em prática dos Gessels. Aqui nós temos os dois paradigmas. Abordamos de uma forma clara, então vocês podem ter certeza que não é uma visão do pastor Gilberto, né? Mas entre nós dois não tem dificuldade de um copiar o outro, não. Ele só não me copia, né? Porque sobra espaço para, mas eu copio ele. Se você quiser aprofundar um pouco mais essa visão do gerar e do fazer, você pode adquirir esse livro. Está acabando. É o resto que está lá em cima daquela banca, lá os vermelhinhos, é o resto, R$15, está no fim dele, tá bom? Se você quiser aperfeiçoar e conhecer um pouco mais sobre a visão, aqui nós vamos abordar, né, de uma forma muito interessante. O tempo dele foi curto. Nós abordamos a visão, né, como que essa visão do fazer coisas dominou homens na história bíblica, né? Chega uma hora que Absalão, que não pôde ter filhos, o que ele diz? Eu vou fazer para mim um monumento para a glorificação do meu nome. Aqui nós vamos contar toda essa história. Então, se você quiser desenvolver um pouco mais a visão do gerar e do fazer, você pode pegar lá. Ele também deve ter algum material lá. É o segundo capítulo da visão e prática dos nossos visão e prática dos pequenos grupos da perspectiva olhando. Tem pergunta? % 70%. Não, o senhor não. O senhor é sumo sacerdote, está no grau mais elevado. Não, o sumo é aquele ali. O senhor 70%. Das pessoas que vão às suas casas para o Gessel, somente 30%. Eu não entendi, repete para mim. 70% das pessoas que vão, que abrem a casa. 70% das pessoas que abrem suas casas para o Gessel. Não abre as suas casas para o Gessel, só 30%. O que fazer com os 70%? Ele está dizendo o seguinte: na experiência dele, na igreja dele, 70% não abre as casas para o Gessel, só 30%. O que fazer com 70%? Então, eu acredito que as pessoas devem ser inspiradas, né? Algo que nós temos aprendido para que, acho que aqui vai ficar melhor, né? Tá dando microfone. Algo que nós temos aprendido, pastor, é que a função do anfitrião que recebe a sua casa para o Gessel deve ser vista como um ministério. E é muito importante que os pastores ensinem os anfitriões que receber o Gessel na casa deles é um ministério que ele está exercendo. Então, para que eles possam exercer esse ministério, eles devem ser inspirados, encorajados, motivados. E uma forma de você fazer isso é honrando os 30%, honrando eles. Você vai fazer um culto especial do Gessel, chama cada anfitrião, honre eles, abençoe a vida deles publicamente, entregue um presente para cada um deles. E essa é uma forma de você inspirar outros a serem também bons anfitriãos que abrirão as suas casas, amém? Você precisa ser um líder que lidera por essa inspiração, por influência. E também incentive os 30% a testemunharem sobre a bênção de receber um Gessel na sua casa, amém?
para que possa motivar outros a serem como Obed-edom, que recebeu a arca na sua casa, a igreja, que é a arca, né, onde a presença de Deus é manifesta, e ele foi tremendamente abençoado. Não sei se eu consegui responder, mas essa é uma forma, amém? Como o discipulado acontece dia a dia, além do ambiente do GECEL? Isso é boa. Como o discipulado acontece dia a dia, além do ambiente do GECEL? Então, essa expressão ide, que nós lemos em Mateus 28, na verdade no grego se fala indo, ou seja, é um estilo de vida, é você, por onde você for indo, faça discípulos. Então, se você vai na padaria, faça discípulos. Se você está lá no mercado, faça discípulos. Você está na sua faculdade, faça discípulos. Como? Dessa forma prática, como eu apresentei, apresentando alguém, o nome dela em oração diante de Deus, testemunhando o evangelho para aquela pessoa, e quando ela tiver essa experiência de novo nascimento, de regeneração, começar a consolidá-la na fé. E uma das formas que isso que você vai cooperar para que isso aconteça, é inserindo essa pessoa num GECEL, porque não necessariamente todos irão ter a experiência de novo nascimento, de conversão dentro de um GECEL, mas você vai ser essa ponte, você vai ser esse canal de inserir essas pessoas na vida do GECEL, amém? Mas olha só, discipulado é vida na vida, é um estilo de vida, não é um programa da igreja, não é um ministério da igreja, não é um departamento, é um estilo de vida. Aonde você for, você vai fazer discípulos, através desses 5 passos aqui que eu mostrei para vocês, amém? Alguns aqui eu estou separando para eu responder, porque como refere à denominação, essa eu te passo. Como agradar a Deus se minhas frustrações e traumas me fazem pensar que sou incapaz de tal coisa? Como agradar a Deus se minhas frustrações e traumas me fazem pensar que sou incapaz de tal coisa? É o pecado, né? Às vezes. Eu acho que também tem um pouco a ver com aquilo que eu ministrei pela manhã. Uma das estratégias do diabo se chama introspecção. Ele faz com que você olhe para você mesmo. E quando você olha para você mesmo, ou você vai encontrar coisas em você em que você pode se gloriar, e aí você se enche de justiça própria, ou você não encontra em você aquilo que você acha que deveria encontrar, e aí você se enche de culpa e de condenação. Os dois resultados tiram você desse lugar do favor: justiça própria e sentimento de vergonha, culpa e condenação. Então você não tem que olhar para você mesmo, você tem que olhar para quem? Para Cristo, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, Cristo é o nosso representante, e porque Cristo é abençoado, você é abençoado, porque você está em Cristo. Porque Cristo é aceito por Deus, você é aceito por Deus, porque você está nele. E tudo aquilo que diz respeito a Cristo, diz respeito a você, porque você foi colocado em Cristo. Olhar para si mesmo só vai gerar frustração em você e um sentimento de insuficiência. Então tire os olhos de você mesmo e olhe para Cristo, e é Cristo que vai fazer através de você. E por isso que a glória vai ser dada a Cristo também, porque o trabalho é de Cristo, então a glória pertence a Cristo. Amém, irmãos? Amém. Algumas perguntas eu vou responder, porque elas estão mais de cunho denominacional. Eu acho que fica melhor do que o pastor Pedro. Qual a melhor estratégia para mudar a visão da igreja quanto à mentalidade do fazer? Olha, o pastor Pedro foi muito claro, dizendo o seguinte, que não há pecado em fazer, né? A casa de Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Marta adorava fazer coisas, Maria, né, já adorava adorar, né? Então a gente vai encontrar na Bíblia muito essa questão da presença do fazer. O fazer, ficou muito claro, como está no livro, como está nas palavras do pastor Pedro, não é pecado. Ninguém vai para o inferno porque está fazendo as coisas. O que nós precisamos ter em vista é que há um objetivo central nas nossas vidas, nos nossos ministérios, nas nossas igrejas, que é gerar.
E o que nós temos que combater é esse ativismo exacerbado de fazer coisas por coisas. Eu sou superintendente do distrito de Belo Horizonte, tá bom? Então é a minha prática, a minha vida pessoal. O distrito de Belo Horizonte no ano de 2019 vai fazer um encontro distrital durante o ano de 2019. Porque eu estou entendendo que aquele monte de encontro distrital que fazia todo mês não levava a nada, não trazia resultado nenhum. Então, mas isso passa pela mudança da cabeça da liderança. Vou deixar de ser igreja wesleyana porque não estou fazendo os encontros distritais? Eu acho que você deveria ir lá conhecer o nosso trabalho e ver se vamos deixar. Os bispos têm ido nos eventos que nós temos feito, porque já há alguns anos eu só fazia 2, um em junho e outro em dezembro, e todos eles estiveram lá e presenciaram os eventos, né? Porque nós entendemos que os eventos não podem ser evento por evento. O evento tem que justificar, ele tem que ter algo por trás dele. O que é algo por trás dele? Vidas. Ele tem que produzir vidas, ele tem que trazer transformação. Então, nós vamos mudar essa questão à medida em que nós fizemos uma análise. O que nós estamos fazendo está produzindo resultado ou nós estamos engordando o crente? Sai todo mundo, aluga ônibus, vai para... Quantos não crentes tem num culto distrital? Nenhum. Por quê? Porque nós estamos reunindo crente. Para quê? Para edificar crente, para engordar crente. Então, se vocês me conhecem muito bem, sabe disso, né? Eu não tenho dificuldade de colocar minhas posições muito claras em relação a isso. Nós temos que repensar essa quantidade de coisa que se faz. Na minha igreja já tem lá uma ordem pastoral. Dia de sábado, eu não vou em culto nem morto. Quer fazer culto? Faz. Só não conta com a minha presença. Eu vou num casamento, vou numa festa, vou num churrasco. Culto de jovem, culto do ciclo de oração, amém. Vai ser uma bênção, Deus vai abençoar. Pode fazer, quer fazer, faz. Eu só não vou, porque eu já tenho culto demais para poder ir. O meu culto de domingo é o meu dia de encontro com Deus. Eu já tenho um momento de cerimônia, não preciso de muito culto, eu preciso de desenvolver uma vida frutífera. Mas aí você está acabando com todos os cultos, meu irmão. Cada um de nós aqui somos muito responsáveis diante das nossas igrejas, dos nossos conselhos locais. A minha igreja tem um bom culto de domingo, a minha igreja tem um bom culto às terças-feiras, que é uma presença para aquela região lá, algo assim, notório, 150, 180 pessoas no dia de terça-feira e tal, não tem dificuldade, está lá. Só que eu entendo perfeitamente que nós temos que passar a pensar, por que tem esse culto? Porque esse culto me dá muita gente, a gente ganha muita gente com eles. Há muitas pessoas que vêm para fazer as campanhas, não é, Cláudio? Cláudio é um dos organizadores, e muita gente fica por causa desses cultos. Então, fazer coisa que nos dá resultado, não há problema. O problema é pensar em fazer coisas que não têm resultado. Pense nisso. Se está fazendo para engordar crente, é melhor parar de gastar dinheiro e parar de gastar tempo. Pastor, para que os GCELs deem certo na nossa igreja, qual a mentalidade e língua mais prática para que possamos comunicar aos nossos membros? Na parte da tarde, o meu workshop será sobre GCEL, a funcionalidade do GCEL, a prática do GCEL, e aí nós vamos tratar essa questão com mais particularidade. Como desintoxicar a igreja de uma agenda com tantos afazeres, com tanta agenda. Bom, isso aí também é mentalidade. Eu já tenho visto o bispo Elisiário, ele não permite que saia marcando um monte de coisa. Eu estive conversando aí com o bispo Roberto Amaral, para marcar um evento lá, qual é a justificativa? Para que vai se ter? O que se quer com isso? Está justificado? Eu acho que essa questão de reformular a nossa agenda é, sem sombra de dúvida, uma obrigação. Aqui, vou contar um segredo para vocês. Você sabe qual que é a coisa mais terrível na vida de um SD? Sabe qual é? Vocês não sabem. Termina o concílio, aí os caras começam a chegar para você, o líder distrital de adolescente, quem é o líder distrital de criança, o líder distrital de junior, o líder distrital de missão, o líder distrital de gemil, o líder distrital. Vai chegando a hora que tem mais cargo do que gente para eu poder indicar. E eu como é que eu vou indicar tanta gente para tanta coisa? Pastor, o senhor está criticando? Eu estou abrindo o meu coração para vocês, porque eu estou em casa, diante dos meus chefes, e dizendo, nós temos que mudar. Nós precisamos repensar algumas coisas. Porque é um monte de gente que a gente nomeia no meio do ano, no início do ano, apresenta, e eles não fazem nada. Só mais um nome. Então nós estamos passando por um processo de reflexão sobre ganhar. E o nosso foco é gerar gente, é produzir vida. Aí a gente pega um cara e coloca ele para poder fazer coisas. Há um negócio aí que eu sou implicado com eles. Eu pedi, Deus estava falando que eu não ia falar mais nisso, porque eu ando me queimando. Mas o tal do grupo de coreografia. 10 horas de ensaio durante a semana.
3 vezes por semana. 2 horas num dia, 2 horas no outro, mais 3 horas no outro. Chega no culto 1h30 antes e tal. Aí bota, gasta dinheiro, compra roupa, porque cada dia que você chega está com a roupa. E aquele trem vai para frente da igreja. E eu fico olhando aquele negócio para tentar entender alguma sinergia naquele negócio. E eu disse para as minhas meninas na igreja que tem 2 coisas. Vocês podem me arrepiar espiritualmente, ou vocês podem me fazer arrepiar pela beleza do trabalho de vocês. Se eu não arrepiar espiritualmente e o negócio não for belo que eu não arrepio, eu vou arrepiar com vocês. Aí acabou, graças a Deus, o grupo de coreografia. Mas sabe qual é o problema? Quem está na coreografia e gasta 10 horas de treino numa semana, tem tempo para poder investir em discipulado? Tem tempo para poder ir atrás de gente? Tem tempo para ganhar gente? E ela acha o seguinte: o meu papel está cumprido. Eu cumpri a minha parte, porque eu sou do grupo de coreografia. É os nossos levitas, né? O que levita faz? Pastor, ele levita o culto inteiro, fica levitando. Ensaia 10 horas por semana e tal. Esse é o meu ministério é levita. Mas você não gera, você não ganha, você não discipula, você não cuida. Como o pastor muito bem colocou, não há problema, nós precisamos dos levitas. É terrível não ter alguém para fazer esse sonzinho legal. Mas não é a função principal, o cara tem que gerar. E é isso que nós estamos tratando, irmãos. Nós estamos trazendo às claras uma visão que precisa ser pensada. A igreja tem que pensar. Deus nos deu cabeça para pensar. Nós vamos continuar fazendo as coisas e não tendo os resultados que nós desejamos, porque nós temos que fazer. Ou nós vamos entender que chegou a hora de gerar, de produzir. Como é bom você chegar dentro de uma igreja, como é a minha igreja, está cheio de novo convertido aí, ó. E a cada dia te traz alguém, e alguém vem chorando. Na semana passada um casal, a igreja tem 2 meses, está frequentando a igreja, não sabia. E o cara se converteu no Gessel. E ele disse: pastor, agora eu sou dessa igreja. E eu disse: você está vindo de qual igreja? Porque geralmente, não, eu não vim de igreja nenhuma, pastor. Eu era católico, mas eu tive uma experiência lá no Gessel. E aqui, pastor, eu venho de manhã, eu venho de noite. Todo dia que tem culto eu estou aqui, pastor, porque esse é o melhor lugar do mundo para se estar. Irmão, não tem salário, não tem dinheiro que pague um negócio desse. Não, nós não queremos parar de fazer as coisas. Só que nós queremos fazer coisas que deem resultados. Nós queremos fazer coisas que nos façam cansar menos e ter maiores resultados. Quero trabalhar menos e colher mais. Esse é o meu lema. Quero trabalhar bem menos e colher bem mais. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou acabar pregando, já passou, tá? O bispo... Bispo Caleb, desculpa aqui, Cabreira, eu acho que eu estou profetizando aqui já uns bispos para ir para frente. Aí saiu Cabreira no lugar de Caleb aqui. Pode dar meu chefe? Eu acho que é para ti a pergunta. Para que você responder a pergunta de bispo, gente. Vamos lá, bispo. Pega leve comigo, hein, bispo? Vamos compartilhar o microfone aqui, como se faz nos pequenos grupos. Que bênção, estou sendo edificado muito, pastor Pedro. Gostei muito da palavra, fui muito edificado. Deus é grande, já há quase 12 anos. Na minha experiência, há mais, em 92... Minhas ex-ovelhas que estão aqui, alguém do Monte Castelo sabe que já fazíamos o Gessel lá, depois em São Lucas, depois no Aterrado, e comecei no Boa Vista, Barra Mansa, onde fiquei 1 ano, mas não deu tempo de concluir. E a gente tem visto na nossa denominação, há todos esses anos, o grande resultado, as bênçãos que tem sido o Gessel para nós. E esse é um congresso de avivamento dessa visão, e estou sendo muito edificado por isso, e louvo a Deus por isso. A pergunta é a seguinte, são 3, como o senhor tem sido brilhante na explicação, vai ser rápido em nos ajudar a pensar sobre isso. O fazer ou gerar discípulos é também um fazer, não é? Então, quando a gente não pode, em nenhum momento o senhor fez isso, ninguém fez isso, condenar o fazer, porque o fazer discípulo é uma expressão bíblica, fazei discípulo, então é um fazer também, e como é um fazer, ele também pode gerar algum tipo de vaidade, ou de sentimento de competição, ou de reconhecimento. Então, fazer discípulos, gerar vidas, também é um fazer.
E eu queria então perguntar sobre isso. E penso que acho que a gente vai concordar nesse aspecto. Fazer e gerar filhos não é também um fazer? Eu concordo com o bispo, porque esse fazer é um aspecto de que os discípulos não estão prontos, né? É necessário que eles sejam feitos e formados. A questão é, o que acontece em muitas das nossas igrejas, é que nós temos as programações e as atividades, não é errado tê-las, mas é quando elas não têm o objetivo final de gerar filhos para Deus. Então, por exemplo, lá nós chamamos de células, né? Nós sempre estimulamos as nossas células, no caso aqui o GECEL, a fazer programações dentro de um GECEL, como um churrasco, ou uma noite de um cinema, por exemplo, ou um rodízio de caldos, ou de pizzas, ou um dia de futebol, ou uma reunião de um café de mulheres. Mas sempre tem um objetivo de atrair pessoas, de alcançar pessoas. É claro que há uma edificação, mas é o que nós chamamos de evento ponte, ou evento colheita. Talvez a pessoa não iria num culto de celebração no prédio, mas ela participaria de um churrasco que o seu GECEL vai organizar, e ali alguém vai compartilhar o seu testemunho de conversão. Nós faremos ali um apelo no final daquele momento, pessoas vão nascer de novo e nós vamos inseri-las na vida da igreja. Então é verdade, se o fazer tem um objetivo final de gerar filhos para Deus, não é errado fazer, pelo contrário, e deve ser visto sim como uma forma de cooperar com o gerar. E um pouco do comentário do bispo na pergunta é que em muitas igrejas se estimula o gerar através da competição, e isso acontece em muitos movimentos que já vimos de células, porque as pessoas têm uma mentalidade errada, achando que elas fazem discípulos para elas mesmas, segundo a imagem delas e não segundo a imagem de Cristo. Então isso é algo, bispo, que eu creio que a gente sempre precisa ajustar e corrigir na vida da igreja, de formar discípulos para Cristo. Obrigado, já me respondeu, é isso que eu penso também. Agora, a ênfase só no fazer discípulo torna-se uma super ênfase, a gente esquece que é também preciso edificar, não engordar os crentes, mas edificar os crentes, e a gente não tem que ter momentos e até programas para edificar os crentes. O GECEL traz a proposta, eu penso que não, nossa igreja não é aquela igreja que vai jogar o bebê fora com a água do banho, vamos jogar só água suja fora. Então tem coisas que nós não podemos abrir mão, mesmo agregando o GECEL, como temos tentado fazer há vários anos. Então o foco é fazer discípulos, gerar vidas, mas não é só isso. Até porque no texto dos dons ministeriais, todos eles visam o aperfeiçoamento dos santos. Veja, ela caiu nos santos, né? Deu a volta lá fora, mas voltou para os santos. Então, um dos passos do discipulado é a edificação. Então nós não vamos ficar restritos só no ganhar, mas que cada discípulo seja edificado. Isso vai acontecer através de um discipulado individual, isso vai acontecer na própria reunião de GECEL, isso vai acontecer em atividades que a igreja vai promover ao longo do ano, como conferências, treinamentos, tudo visando a edificação. Mas uma coisa que precisa ficar claro, que eu percebo nos ambientes que eu vou por aí, entre pastores, é que o GECEL não é só uma estratégia para ganhar pessoas. A reunião do GECEL precisa ser supridora, no sentido de edificar, de fortalecer os irmãos na fé. Por exemplo, na nossa igreja local, é ministrado no GECEL aquilo que eu ministrei no culto de celebração no domingo. E a ideia é que o líder de GECEL não seja um pregador, seja um facilitador. O crente, para ser edificado de forma equilibrada, precisa ter uma dieta que envolve ouvir e falar. A reunião de celebração, por exemplo, é para ouvir. Uma conferência é para ouvir.
O encontro de edificação é para ouvir, mas o Gessel é um lugar onde ele pode falar. Então ele tem que ouvir e tem que falar. Então é uma mutualidade. Eu quero só reforçar isso, porque é mais do que reunir a igreja em pequenos grupos. É praticar, por exemplo, aquilo que Paulo disse, onde uns têm salmos, outros têm profecia, outro tem língua. Qual que é o melhor ambiente para isso acontecer? Se for num culto de celebração, nós vamos ter um culto de 5 horas. Mas num Gessel, que é uma reunião pequena, todos podem ser enriquecidos. Então o Gessel nos fala da mutualidade do corpo de Cristo, aonde eu edifico e sou edificado, exorto e sou exortado, sirvo e sou servido, aconselho e sou aconselhado. Então o Gessel tem que ser essa reunião supridora também. Não que o Gessel abra mão da pregação, que aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. E nesse caso, nesse modelo que eu ouvi o senhor falar agora, parece que só o pastor que prega, porque ninguém pode pregar no Gessel. Como é que fica o lugar da pregação, que é uma herança metodista? O que o Wesley mais fez foi pregar. Pregava 5, 6 vezes por dia. E a pregação não está descartada do Gessel. Estou assim perguntando rápido, você pode responder rápido para a gente ganhar tempo. No sentido de ser um pregador que monopoliza a reunião, onde só ele fala e todos estão ali apenas para ouvir. Mas é no sentido de ter esse ambiente de compartilhar dessa mutualidade do corpo de Cristo, aonde não é apenas um que fala. Por quê? Essa reunião que Paulo diz, aonde uns têm salmos, outros têm profecia, outros têm línguas, é um ambiente onde todos podem falar. É muito difícil isso acontecer num culto de celebração, aonde tem um ministério da palavra, ou o pastor, ou qualquer outra pessoa que está pregando, né? Mas a ideia é que num Gessel haja esse ambiente de compartilhar, o que só enriquece a pregação, não é? Ok. E é um outro problema aqui, que quem está na prática vive. Se eu liberar minha turminha para eles poderem pregar no Gessel, vai dar de careca cabeludo no que eles vão falar lá. É por isso que eles vão falar o que eu botei no papel para eles falarem. Porque se esses meninos estão chegando, alguns estão assumindo agora a liderança e tal. Se eu chegar e dizer, você pode pregar o que você quiser, ou você pode pregar, eles vão pregar de careca cabeludo. Então, lá é o seguinte, o cara vai falar aquilo que ele ouviu no culto de domingo e que está no papel. Ele vai seguir a cartilha. Porque a única forma que eu tenho de saber é que os membros que estão sob o meu cuidado estão recebendo a palavra que Deus me deu para aquele povo. Se eu abrir a possibilidade de que líder de Gessel comece a pregar em reunião de Gessel, isso vai virar um balaio de gato de 5ª categoria. Mas não é isso que eu disse não, apenas em algum momento eles têm que ser treinados a pregar também, que a pregação não é só do clérigo, e os pregadores leigos é uma herança wesleyana, amém? A última, quando o senhor colocou os 5 dons ministeriais, me deu a impressão, quando o senhor chamava os irmãos, os bispos, os pastores aqui, me deu a impressão que uma pessoa só tem todos os dons. Ela ganha, ela edifica, ela treina, ela envia, ela... Não é isso não, ou é isso também? Essa é a última. Desde já, muito obrigado, o senhor está sendo brilhante. Eu responderia assim, sim e não. Não, porque é como se eu enxergasse assim, o pastor, o profeta, o evangelista, o apóstolo, é o profeta de P maiúsculo, ou o pastor de P maiúsculo, porque ele tem aquele dom ministerial de pastor. Nesse sentido não, nem todos têm todos os dons ministeriais, somente Cristo, né, que tinha todos os dons ministeriais, mas eles podem fluir nessas funções ministeriais. Por quê? Qual que é o problema, bispo? É uma mentalidade de departamento, aonde só quem é evangelista deve evangelizar, e quem não tem o dom ministerial de evangelista, ou não faz parte do ministério de evangelismo, não tem aquela responsabilidade. Então não é esse o modelo de Jesus, né? Todos devem, mas nem todos serão evangelistas, né? Então eu creio que quem é o evangelista tem uma habilidade maior para aquilo, um prazer maior, uma graça maior, mas não quer dizer que ele só vai evangelizar e que os outros também não possam evangelizar. É isso aí. Deixasse até às 6 da tarde, né? Maravilha! Muito bom estar com vocês. Creio que Deus está nos trazendo neste lugar para nos levar a pensar.
E eu quero lhe convidar agora a fazer uma fila aqui dentro, porque eu não sei como é que está lá fora, e orientar o pessoal lá. Se vocês quiserem fazer aqui a fila por dentro, pode fazer, para poder ajudar aí na questão do calor, tá bom? Deus abençoe. Às 14 horas nós voltamos.